Dinheiro não era o problema. A falta de paciência, sim. Em uma boate de luxo qualquer, a noite virou de cabeça para baixo quando um cliente misterioso decidiu mostrar quem realmente mandava no pedaço. Com os pés apoiados na mesa, uma postura inabalável e um cartão black na mão, ele não estava lá apenas para curtir. Ele estava lá para mostrar quem é que manda. A funcionária ficou paralisada. Aquele pedido era irreal demais, e ela sequer conseguiu processar a informação de imediato. Sem paciência para perder um segundo sequer, o cliente fechou a cara. A ordem foi direta e intimidadora. Ele queria o estoque inteiro de bebidas do estabelecimento. Tremendo sob o olhar pesado do homem, a garçonete travou. Para aumentar o choque, ele exigiu que o álcool fosse servido para todas as pessoas do salão. Achando que era uma pegadinha, ela tentou cortar o assunto e pediu que ele parasse com a brincadeira. Esse foi o gatilho. O pavio curto do rapaz explodiu. Com um movimento violento, ele agarrou a mão da funcionária e a puxou com força, quebrando qualquer dúvida. Tirou um cartão premium do bolso, empurrou na mão dela e cravou que não estava ali para perder tempo. Após soltá-la, ele marchou até o centro do local e se jogou no sofá. Era a hora do show. Abrindo os braços para chamar a atenção de todos, anunciou aos berros que a conta da noite inteira estava paga. O espanto tomou conta do ambiente. Ninguém entendia a loucura daquele ricaço, até ele ditar a única condição do evento. A regra era extrema. Ninguém passaria pela porta de saída enquanto sobrasse uma única gota de bebida no balcão. O delírio foi instantâneo. Uma multidão correu para o sofá dele, comemorando aquela demonstração absurda de poder e dinheiro. O espaço ao redor do sujeito virou um formigueiro de pessoas querendo aproveitar a farra de graça, cercando o ricaço com pura empolgação. Enquanto o homem virava o dono da noite, o clima amargou do outro lado. Os outros caras do bar só conseguiam observar a cena com total confusão. Ninguém fazia ideia de onde aquele maluco sortudo tinha saído. E o resto do salão teve que engolir a frustração, esquecidos nos cantos enquanto o novato dominava o lugar sem o menor esforço. A galera em volta babava na ostentação, crente de que ele vivia a vida perfeita. A verdade, porém, passava longe disso. O garoto não era nenhum herdeiro milionário. Enquanto virava mais um copo, o calouro fritava a mente tentando entender como diabos tinha conseguido aquela oportunidade bizarra. A sensação de virar uma máquina de torrar dinheiro sem propósito já assombrava seus pensamentos. A loucura toda começou apenas 6 horas antes. Quase meia-noite, Cilei andava tranquilo por uma rua deserta e escura de um parque. De repente, o ronco agressivo de um motor rasgou o silêncio. Um carro amarelo surgiu em alta velocidade, avançando direto para cima dele. Quando Cilei se virou, a luz dos faróis altos cegou sua visão. Num instinto puro de sobrevivência, o jovem se atirou contra o asfalto gelado. Ele rolou pelo chão, rasgando as roupas e ralando o corpo inteiro, escapando do atropelamento por um triz. Coberto de sujeira e fervendo de ódio, Cilei ergueu os olhos para encarar o desastre. O veículo estava enfiado no meio dos arbustos, com a frente completamente esmagada. Espumando de raiva, ele soltou os cachorros e esbravejou contra o motorista, deixando claro que se não fosse pelo seu reflexo rápido, a história teria acabado em tragédia. Foi nesse momento que o culpado tentou se arrastar para fora das ferragens. Para a surpresa do rapaz, quem saiu do carro destruído foi uma jovem de vestido azul, com toda a aparência de quem tinha acabado de sair de uma noitada. O choque inicial passou rápido. Cilei tentou manter a calma e perguntou se a desconhecida estava ferida, avisando que já estava acionando o resgate pelo celular. Mas a reação da garota foi brutal. Ela avançou com tudo para cima do rapaz, derrubando o telefone no asfalto. Sem dar chance de defesa, ela o imobilizou com o próprio peso e berrou que pagaria uma verdadeira fortuna pelo aparelho. Cilei estava completamente perdido. Antes que pudesse processar a agressão, a mulher saltou de cima dele, murmurando coisas sem sentido sobre preços e valores, e correu de volta para as ferragens do veículo. O calouro só conseguia pensar se ela tinha sofrido algum dano cerebral na batida, se estava fora de si pelo álcool ou se era apenas louca. A dúvida sumiu quando ela virou para ele de novo. O brilho letal de uma lâmina refletiu na escuridão. Armada com uma faca, a estranha investiu furiosamente, exigindo aos gritos que ele definisse um preço pela própria vida, alegando que dinheiro não era problema. Em pânico, o jovem se arrastou pelo chão, implorando por misericórdia enquanto debatia os braços e pernas num desespero inútil. Chorando, a agressora avisou que o destino dele já estava selado e que ela não tinha escolha. Sem saída, Cilei apenas cobriu o rosto, aguardando o golpe final. Porém, o ataque nunca aconteceu. Uma anomalia bizarra travou a cena. A mulher começou a levitar, mas o terror tomou conta dela quando suas próprias
as mãos simplesmente sumiram, desmanchando-se em uma luz vermelha que lembrava uma névoa de sangue. O susto a fez largar a arma. A lâmina despencou, batendo no chão de forma metálica até parar perto do garoto. A atacante entrou em choque, encarando a magia assustadora que consumia seus braços sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. A ameaça tomou um rumo ainda mais bizarro. Os braços da garota sumiram no ar, e uma figura intimidadora surgiu nas costas dela na velocidade da luz. Com um sorriso sádico no rosto, o recém-chegado zombou da situação, questionando qual era o preço da vida do garoto naquele momento. O pânico tomou conta da mulher. Tremendo dos pés à cabeça, ela mal conseguiu balbuciar o nome do homem. Cetro. Frio e impiedoso, ele jogou na cara dela que já havia avisado sobre os riscos. A quebra das regras custaria muito caro, e sua falha selou seu destino. Ela até tentou implorar por mais uma chance, garantindo que terminaria o serviço, mas o homem não deu a mínima. Sem paciência, Cetro estalou os dedos. Foi a sentença de morte definitiva. A névoa vermelha, densa como sangue, engoliu a mulher por completo. Em segundos, os olhos dela viraram buracos negros e um grito assustador rasgou o silêncio. O feitiço brutal desintegrou o corpo da jovem até não sobrar absolutamente nada, deixando apenas um rastro macabro no ar. Cilei assistiu à execução totalmente paralisado, sentindo o maior terror de sua vida. Quando a fumaça baixou, o assassino cravou os olhos no estudante. De forma direta, ele avisou que nenhuma testemunha daquele evento poderia sair viva dali. Após encarar as estrelas por um instante, Cetro apontou sua arma para o calouro e cobrou suas últimas palavras. A mente de Cilei estava em curto-circuito, sem fazer ideia de quem era aquele monstro ou o que estava acontecendo. Quando o carrasco se preparou para o golpe final, o garoto despencou de joelhos no asfalto frio e implorou por sua vida aos berros. Com a voz falhando, Cilei tentou ganhar tempo. Ele se levantou lentamente, ainda processando o massacre que acabara de presenciar, e começou a narrar em voz alta os acontecimentos daquela noite. O garoto questionou se havia algum erro no julgamento daquela mulher, e Espre, surpreso, arqueou a sobrancelha. Ele achou curioso que o cérebro do jovem ainda estivesse funcionando sob tanta pressão, enquanto Cilei implorava por uma oportunidade, prometendo executar qualquer missão que fosse necessária. Espre mantinha um sorriso sádico. O assassino nem cogitava poupar o rapaz, tendo em mente a execução brutal que acabara de realizar. Foi então que Cilei disparou sua cartada final. Ele afirmou que, como a mulher estava morta, o cartão negro agora não tinha mais um dono ou um servo. O sorriso de Espre sumiu na hora. O homem avançou como um raio, pairando sobre o jovem, e cravou seus olhos frios como vidro nos de Cilei. Espre exigiu saber, com uma voz carregada de horror e curiosidade, como aquele simples humano conhecia a existência do cartão negro. A expressão insana do assassino deveria ter feito Cilei recuar, mas o garoto sentiu uma determinação estranha surgir. Ele reuniu coragem e manteve a postura. Cilei propôs um trato. Ele não sabia nada sobre o artefato, mas se Espre o poupasse, ele buscaria as respostas. Se falhasse, o assassino sempre teria tempo de matá-lo depois. A audácia do calouro divertiu Espre, que soltou uma risada sombria e aceitou o desafio. Com um movimento simples do dedo, um clarão branco tomou conta do ambiente. O cartão preto surgiu em meio a flashes intensos, flutuando lentamente na direção do jovem, enquanto Espre sussurrava que aquela era, de fato, a última chance de Cilei. As mãos de Cilei brilhavam com um rastro de névoa azul ao tocar o objeto. Espre informou que o saldo era de 5 milhões. O garoto mal podia acreditar naqueles números astronômicos enquanto segurava o cartão preto com firmeza. A instrução foi implacável. Ele tinha exatamente 6 horas para torrar todo aquele valor na localização indicada no mapa. Apenas cumprindo essa meta insana, ele manteria a cabeça sobre os ombros. Cilei ficou atordoado. Gastar tanto dinheiro em tão pouco tempo parecia um pesadelo logístico. Espre não teve paciência para hesitações, lançando um olhar de desprezo pela confusão do calouro antes de ditar as regras complexas do uso do cartão, com o último aviso sombrio sussurrado diretamente nos ouvidos do garoto, prometendo voltar para ceifar sua vida em caso de falha. O carrasco sumiu nas sombras, deixando Cilei sozinho com a escuridão da noite. O relógio corria contra ele. Prazo final era às 5 da manhã. Cilei retornou ao bar Happiness, onde a agitação da madrugada começava a minguar. Ele se afundou no sofá, ignorando as mulheres que o cercavam. Seu foco era puramente matemático e desesperado. Como gastar 5 milhões antes do amanhecer? A garçonete
garçonete se aproximou com um sorriso de satisfação, confirmando que o estoque de bebidas do bar inteiro estava empilhado na mesa. Cilei olhou para aquela montanha de garrafas e, sentindo o desespero bater, perguntou o valor da conta. Quando ela entregou o papel indicando apenas 260, o rapaz explodiu. Aquele valor era um insulto diante da meta que ele precisava bater. Num surto de fúria, ele empurrou a funcionária, derrubando-a no chão. Ele berrou com ela, exigindo que trouxesse muito mais. A mulher, apavorada e se arrastando aos pés dele, explicou aos prantos que não restava mais nada no estabelecimento, nem sequer um gole de chá. Cilei, cego pela pressão do prazo e pela necessidade de queimar o dinheiro, ignorou as limitações do bar e ordenou, com autoridade absoluta, que ela desse um jeito de conseguir o que ele queria. A funcionária tentava manter a calma, explicando com um sorriso amarelo que, por mais que ele gastasse, o estoque do bar era limitado. Mesmo que ele comprasse o cardápio inteiro, a conta não chegaria nem perto do valor que ele precisava liquidar. Cilei, com os olhos fixos na tela do celular, via o tempo correr impiedoso. 5 minutos já tinham ido pelo ralo. A pressão era um peso esmagador. A mulher sugeriu, com cautela, que talvez ele devesse procurar outro estabelecimento para realizar seus gastos. A sugestão foi o estopim. Cilei perdeu a linha, questionando como ela tinha a ousadia de expulsá-lo. O rapaz parecia fora de si, com um olhar cruel e o rosto banhado em suor frio. Ele se levantou de um pulo, as mãos na cabeça, desesperado com a contagem regressiva. Ele chegou a considerar gastar tudo comprando roupas para as garotas que o cercavam, mas logo descartou a ideia, apavorado com a lembrança da morte brutal daquela jovem no parque. Ele não seria o próximo. Exigiu o cheque de tudo o que fora consumido até ali, tentando pensar em como torrar os 2 milhões restantes. Quando ele soltou o valor exato que precisava queimar, a garçonete travou, os olhos arregalados, enquanto ele continuava a murmurar sobre os quase 2,5 milhões que ainda queimavam em suas mãos. Antes que pudessem resolver o impasse, um barulho estranho na entrada interrompeu o clima tenso. 3 figuras desconhecidas cruzaram a porta do bar, atraindo olhares desconfiados de todos os clientes. O líder do grupo, um sujeito arrogante, caminhou pelo centro do salão fazendo gestos rudes, exigindo que lhe mostrassem o que o local tinha a oferecer. A garçonete correu na direção deles, o som de seus saltos estalando contra o piso, pronta para confrontar os invasores. A garçonete encarou o grupo invasor com uma coragem que não combinava com seu uniforme, exigindo saber quem eles pensavam que eram. O líder, um sujeito cheio de si, apenas riu e avançou sobre ela, ignorando a ameaça. Mas ela não estava sozinha. Ela sabia que o convidado principal, Cilei, observava tudo do sofá. O recado foi dado. Não era inteligente mexer com quem tinha proteção. O capanga do líder, sentindo que o clima ia pesar, sussurrou para o chefe que o melhor era cair fora. Mas o estopim não veio do grupo de invasores. Um estrondo violento sacudiu o bar. Cilei tinha acabado de reduzir uma cadeira a pedaços. Ele estava descontrolado. Num acesso de fúria cega, começou a quebrar tudo o que via pela frente. Ele saltava entre as mesas, berrando para que os outros clientes se juntassem à destruição. Para Cilei, aquele lugar era tão medíocre que não merecia nem a dignidade de ser preservado. E a única forma de atingir a meta astronômica de gastos era transformar tudo em escombros e indenizações. A garçonete o observava, atônita, sem entender como alguém podia ser tão destrutivo para bater uma meta financeira. O caos reinou, mas o tempo não perdoou. Os primeiros raios de sol começaram a banhar a cidade, sinalizando o fim da linha. O bar virou uma zona de guerra até que, exausto e derrotado, Cilei se viu jogado no chão frio de uma rua deserta. O relógio marcou 6 da manhã. O prazo tinha vencido. O silêncio da manhã foi quebrado por um rangido seco. Espre estava ali, observando o estado deplorável do rapaz com um riso de escárnio. Ele queria saber se a missão havia sido concluída. Tremendo, Cilei estendeu a mão com um cartão preto e um cheque rabiscado que a garçonete lhe passara às pressas. O documento estava ilegível, os números quase apagados pela pressa. Espre analisou o papel com desdém, questionando a utilidade daquilo. Cilei, no limite do desespero, começou a gritar, ciente de que, mesmo que tivesse gastado cada centavo, a forma como os recursos foram usados poderia ser considerada uma falha grave nas regras do jogo. Ele estava à mercê do carrasco, esperando o veredito final. Cilei segurava o cheque como se fosse um escudo, a única prova que ele possuía de que não tinha ficado parado. Espre, porém, não estava interessado em desculpas. Com um sorriso de deboche, ele deixou claro que a sobrevivência do rapaz era irrelevante. Para ele, aquilo não passava de um jogo divertido. Sem aviso, Espre fez um movimento seco com a mão. Seu cajado disparou, pairando com a ponta afiada cravada a poucos centímetros da cabeça de Cilei. O garoto, em um reflexo desesperado, apenas cobriu o rosto. Mas, quando o golpe final deveria descer, algo parou o ar.
Ondas invisíveis, como pulsos sonoros, vibraram no ambiente. Espri parou, visivelmente surpreso, como se ouvisse ordens ou vozes de uma entidade superior. Após alguns segundos de tensão absoluta, ele assentiu, contrariado. A fúria de Espri explodiu novamente ao encarar o rapaz. Ele cuspiu que o recibo era uma farsa descarada e que 93% dos gastos não tinham qualquer lastro. O assassino odiava ser feito de tolo. Com um estalar de dedos, a névoa sangrenta emergiu, envolvendo Cilei em uma aura de terror puro. A morte parecia inevitável, mas o deus da noite escura interveio, poupando a vida do garoto. A névoa se dissipou, deixando Cilei paralisado e confuso, sentindo uma pressão bizarra sobre o próprio corpo. Logo veio a percepção. Seu cabelo tinha sido completamente apagado, como se nunca tivesse existido. Espri soltou uma risada rouca e aguda, dando as boas-vindas ao novo escravo da noite escura. 5 dias se passaram desde a marcação. O cenário de terror deu lugar ao luxo extremo do Spagodon, sob luzes neon que brilhavam intensamente. Cilei descansava em uma poltrona de couro de alta qualidade, relaxando enquanto 3 massagistas profissionais trabalhavam em seu corpo. O garoto agora pertencia àquela organização, mas o mistério do cartão preto permanecia intacto. Enquanto desfrutava do serviço, uma das profissionais se aproximou para examinar os detalhes de sua pele. Uma das massagistas, enquanto trabalhava, tentou puxar assunto sobre a qualidade do serviço. Cilei, educado, elogiou o atendimento e sacou o cartão para acertar a conta, mencionando que agora tinha uma meta de gastar 50 mil por semana. A moça deu um sorriso encantado, pegou o cartão e, ao se despedir, deixou claro que esperava vê-lo novamente em breve. O jovem ficou visivelmente sem jeito, com o rosto queimando de timidez. Assim que as portas se fecharam, o som das risadas e da empolgação daquelas beldades ainda ecoava pelo ambiente, deixando o rapaz mergulhado em seus próprios pensamentos. A vida de Cilei tinha se tornado uma prisão de luxo. Ele estava ali, largado na poltrona, remoendo o peso do destino. O medo constante de falhar na meta de gastos o assombrava. Bastava um segundo de distração para que a imagem de Espri surgisse em sua mente, com aquele sorriso macabro, fazendo-o levar as mãos à cabeça em puro pânico. De repente, o pesadelo se materializou. Espri apareceu ali mesmo, pairando sobre ele com um ar de deboche absoluto, chamando-o de ratinho. Cilei deu um pulo de susto, caindo da poltrona e se arrastando até ficar aos pés daquele ser, certo de que sua hora finalmente tinha chegado. Espri, no entanto, apenas bocejou com um tédio preguiçoso, mandando o rapaz relaxar. Sem qualquer cerimônia, o carrasco se apossou da poltrona de massagem de Cilei, comendo uma uva como se fosse dono de tudo. Ele jogou na cara do jovem, que sabia exatamente quanto ele tinha gasto, míseros 10 mil em 5 dias, e que, naquele ritmo, a meta semanal jamais seria alcançada. Cilei ficou em choque por ser monitorado tão de perto. Espri, mascando a fruta com desdém, respondeu com voz cansada que ele e o tal Deus das Trevas tinham acesso total aos seus movimentos e que estavam de saco cheio dos joguinhos e segredos do garoto. Cilei não se intimidou. Sem sequer erguer uma sobrancelha, exigiu que Espri lhe contasse, de uma vez por todas, sobre o tal Deus da Noite Escura. O enviado, com um escárnio óbvio, questionou se aquele era o único pensamento que consumia o garoto. A lembrança do destino da jovem Porsche o deixava num estado de depressão profunda, e ele elevou o tom, explodindo em frustração. Por que diabos esse Deus criou regras tão cruéis que não o deixavam viver em paz? Espri respondeu com seu sorriso malicioso habitual, sondando se o garoto tinha chegado a alguma conclusão própria. Cilei baixou a cabeça, derrotado, admitindo que a única certeza absoluta que possuía era sua própria execução caso falhasse na missão. Ele confessou que sua mente estava em um beco sem saída. Não conseguia confiar no cartão, nem no próprio Espri. Quando questionado sobre o que achava que o cartão preto realmente era, Cilei supôs, com sinceridade, que eles eram seus criadores. A reação de Espri foi uma gargalhada genuína e sonora. Ele elogiou a imaginação fértil do rapaz, embora tenha feito questão de zombar da sua falta de inteligência. A confusão de Cilei estava atingindo o limite. Ele começou a gritar, disparando um turbilhão de perguntas. Por que ele morreria por não gastar dinheiro? O que era considerado um gasto inválido? Qual era a porcaria do propósito daquele objeto? O guardião, no entanto, manteve uma calma irritante. Ele apenas coçou a nuca e, com uma preguiça desconcertante, sugeriu que, se Cilei tivesse se dado ao trabalho de ler o texto, já teria as respostas. O sorriso repugnante voltou ao seu rosto antes de ele mudar bruscamente de postura. Em um movimento veloz, seu cajado cortou o ar e parou a milímetros das pupilas do rapaz. O olhar de Espri tornou-se gélido e desumano. Com um rosnado seco, ele avisou que escravos não tinham o direito de questionar absolutamente nada.
Cilei paralisou, o corpo inteiro tomado pelo medo, enquanto o suor frio escorria pelo seu rosto sob a ameaça da lâmina afiada. A entidade mística ergueu sua arma. Como o garoto havia sido o primeiro a questionar o sistema, recebeu como recompensa o direito de conhecer as diretrizes. Girando sua lança afiada de forma ameaçadora, o mensageiro resumiu os 2 primeiros mandamentos que ditavam os deveres da servidão. No entanto, ao iniciar a explicação da terceira regra, a criatura simplesmente travou no ar. Algo externo capturou sua atenção. O garoto, frustrado com a interrupção, exigiu saber o restante. O mensageiro apenas abriu um sorriso sádico. Após um breve silêncio, avisou que a última regra só seria revelada caso o jovem conseguisse sobreviver aquela semana. Diante da óbvia irritação do garoto, a entidade riu alto, garantindo que o perigo iminente o faria esquecer completamente aquelas leis. Sem dar tempo para qualquer questionamento, o ser começou a evaporar no ar. O jovem ainda implorou por respostas, totalmente perdido, mas já era tarde. A confusão durou pouco. A porta do quarto foi escancarada com violência. Passos pesados ecoaram pelo ambiente quando 4 capangas de terno escuro invadiram o local, marchando direto para o alvo. Com precisão militar, 2 dos invasores agarraram o garoto, torceram seus braços para trás e o esmagaram contra uma cadeira, imobilizando-o sem qualquer chance de defesa. Logo atrás dos brutamontes, a verdadeira líder da operação entrou em cena. Era uma mulher loira, também vestida de preto, com uma aura hostil mascarada por grandes óculos redondos. Arrancando os óculos do rosto, ela exigiu a confirmação da identidade do rapaz, avisando que o interrogatório estava apenas começando. Para provar que não estava de brincadeira, a mulher atirou um maço de fotografias na mesa. Eram imagens de um acidente ocorrido dias antes, e ela queria respostas agora. A líder tomou o sofá de couro da sala como se fosse o seu trono. De braços cruzados, foi direto ao ponto e exigiu saber se o rapaz era o alvo retratado nas fotografias. Quando o garoto olhou para as 3 imagens jogadas na mesa, seu sangue gelou. Eram registros exatos. A garota na sacada, ele próprio, e o exato momento em que ela avançou para matá-lo com uma faca. A lembrança de quase ter a cabeça perfurada veio à tona, conectando-se na mesma hora ao aviso sombrio que acabara de receber. Tentando disfarçar o pânico, o jovem se levantou, jogou a carta da ignorância e exigiu saber quem era aquela equipe e o que queriam no seu território. A mulher deu um sorriso presunçoso, deixando claro que sua identidade não importava e que ela fazia as regras. Pegou uma das fotos e exigiu apenas uma coisa: a verdade absoluta. Ela apontou para a imagem da garota na sacada e pressionou para saber o paradeiro da vítima após o acidente. O rapaz engoliu em seco. Ao pensar na morte da garota, não conseguiu mascarar o terror e sua expressão endureceu. A líder, treinada para isso, captou a mudança instantaneamente. Ela tinha certeza de que ele escondia algo. O silêncio tenso do garoto, que mal percebia estar vestindo apenas uma toalha, esgotou a paciência da invasora. Ela esmurrou a mesa com violência, ordenando que ele parasse de enrolar e confessasse logo, pois as fotos provavam seu envolvimento. Foi sob essa pressão que o jogo virou na mente do rapaz. Ele percebeu o ponto cego da inimiga. A mulher e seus capangas não faziam a menor ideia sobre a existência da entidade, das regras ou de qualquer elemento místico. Aproveitando a brecha, ele começou o seu teatro. Assumiu o papel de um sobrevivente traumatizado, relatando com trama como quase foi morto no ataque. Para despistar a atenção do grupo de vez, inventou uma mentira sobre negócios pendentes, alegando que precisava devolver um dinheiro para a vítima, com um tom de puro deboche. Questionou se a mulher e seu esquadrão de brutamontes haviam invadido o quarto só por causa de uma dívida qualquer. A tática foi um sucesso imediato. A loira piscou, completamente desarmada e confusa com a menção repentina a dinheiro. A conversa era um jogo de gato e rato. Percebendo que a mulher supostamente ignorava os segredos do deus da noite, o garoto decidiu apostar tudo no teatro. Erguendo as mãos em rendição simulada, ele abriu um sorriso arrogante. Aconselhou a invasora a não se meter em cobranças perigosas e prometeu esquecer a invasão se ela fosse embora sem causar mais problemas. A loira não engoliu a isca. Analisando o rapaz de cima a baixo, ela cruzou os braços e rebateu de forma afiada, afirmando que os membros daquela facção sombria eram mestres em fingir segurança. O comentário foi um soco no estômago do garoto. As peças de repente se encaixaram na sua mente. A divindade, o artefato, o cartão negro. Tudo estava interligado. Ele tentou manter a máscara, mas o impacto da revelação era nítido. Percebendo que não arrancaria confissões baratas, a líder suspirou e acionou seu plano B. Ela chamou um de seus aliados em voz alta, perguntando se a varredura nos pertences do alvo havia rendido algo. Passos ecoaram no corredor.
Um jovem entrou na sala segurando justamente o cartão negro, acompanhado por uma funcionária que carregava as roupas do rapaz. Satisfeita, a mulher ordenou que extraíssem todo o histórico do garoto através do item e virou as costas, pronta para ir embora com o prêmio. O desespero absoluto tomou conta do jovem. O aviso letal da entidade ecoou em sua mente. Perder aquele cartão significava a morte. Ignorando o perigo e a desvantagem numérica, ele surtou. Avançou bruscamente contra a líder e agarrou seu braço, exigindo aos gritos que devolvessem o item. A mulher gritou ameaças e imediatamente 2 seguranças partiram para cima do garoto para esmagá-lo. Durante o impacto do confronto, o nó da toalha amarrada na cintura do rapaz arrebentou. O tecido caiu no chão. O caos da briga deu lugar a um silêncio total e constrangedor, com todos na sala paralisados em choque. Completamente humilhado pela exposição repentina, o jovem tentou se cobrir às pressas com as mãos, gaguejando frases sem sentido enquanto tentava lidar com o desastre absoluto da situação. O desespero tomou conta do garoto, em uma tentativa brusca de se aproximar da líder para negociar e recuperar o cartão. Ele avançou de forma desajeitada. A reação da loira foi instantânea e violenta. Num reflexo defensivo, ela o repeliu com força, jogando-o de volta ao chão. Encarando o movimento como uma agressão, a mulher disparou uma chuva de insultos e exigiu que chamassem a polícia. Antes que o caos se instalasse, o braço direito da invasora interveio com um aviso rápido sobre o risco de envolver as autoridades e atrair a atenção do pai dela. A menção ao patriarca fez a garota recuar na mesma hora. Mudando de tática, ela ordenou a retirada imediata da equipe, levando junto todos os pertences do alvo. O jovem implorou da sala, exigindo o cartão de volta, ciente de que perder aquele artefato significava a sua morte. Como única resposta, um dos capangas jogou um maço de notas aos seus pés, ironizando que o dinheiro pagava pelas roupas velhas, e saiu rindo pelo corredor. Impedido de perseguir o grupo, o garoto ficou para trás. Foi então que uma funcionária do hotel, testemunha da confusão, revelou um detalhe crucial. A invasora era a herdeira da bilionária família Wei. Essa informação mudava todo o cenário. Sem tempo a perder e completamente sem roupas adequadas, o rapaz precisou improvisar. Marchou pelas ruas calçando chinelos de hotel e vestindo um ridículo pijama estampado com patos. A urgência de evitar a própria morte superava qualquer humilhação. Logo ele alcançou o endereço do clã. A base inimiga era uma mansão colossal, protegida por portões de ferro maciço e 10 guardas de elite patrulhando ao redor de um tapete vermelho. A demonstração de poder da família era intimidadora, mas o rapaz não tinha escolha. Respirou fundo e avançou na direção da segurança. O garoto tentou confirmar se estava no endereço certo, mas o segurança à sua frente não moveu um músculo. O homem parecia uma estátua, exibindo uma postura intimidadora e completamente indiferente. Achando que não tinha sido ouvido, o rapaz acenou freneticamente na frente do rosto do guarda. A resposta, no entanto, não veio dele. Um ronco agressivo de motor rasgou o silêncio do lugar. O mesmo segurança que parecia mudo berrou uma ordem de prontidão a plenos pulmões, fazendo o jovem dar um salto para trás pelo susto. Um imponente jipe vermelho freou bruscamente sobre o tapete de entrada. Um veículo bruto que quebrava totalmente a estética refinada da mansão. Sem hesitar, os 10 guardas de elite curvaram-se em perfeita sincronia, recebendo a visitante com reverência e chamando-a de Senhorita Son. Do banco do motorista desceu uma figura impossível de ignorar. Uma jovem de cabelos ruivos vibrantes, vestida com calças justas e uma chamativa jaqueta de couro vermelha. Um dos seguranças se apressou em informar que o anfitrião a aguardava para tratar de negócios. Mas a garota apenas estalou a língua e revirou os olhos. Ela deixou bem claro que estava pouco se lixando para reuniões corporativas. Sua prioridade era outra. Apertando um botão no chaveiro, ela abriu o porta-malas do Jeep, revelando um enorme buquê de flores acompanhado de uma placa com um pedido de casamento escancarado. Sorrindo de orelha a orelha com a própria surpresa romântica, a ruiva exigiu saber onde estava o seu alvo. Enquanto isso, o rapaz vestido de pijama de patos e os seguranças armados ficaram plantados no lugar, apenas absorvendo o caos absoluto daquela cena surreal. A ruiva soltou uma gargalhada excêntrica e exigiu que os guardas chamassem a herdeira, alegando uma dívida pendente. O rapaz, ainda em seu pijama de patos, observava a cena confuso, enquanto um dos homens da ruiva notou uma semelhança aleatória no garoto e o empurrou, causando um susto imenso. A senhorita Son voltou sua atenção para o jovem desajustado, mas antes que ele pudesse processar o ambiente, o guarda interveio com a notícia de que a senhorita Wei não estava. A dupla, a ruiva enfurecida e o garoto desesperado, começou a disparar perguntas sem parar, encurralando o pobre segurança. A ruiva, impaciente, voltou a encarar o rapaz.
Ela queria saber quem ele era e por que estava atrás de sua amiga. Como ele não respondeu, absorto em pensamentos sobre o artefato místico que falhara em protegê-lo, ela perdeu a compostura. Em um movimento veloz, desferiu um soco certeiro no queixo dele, levando-o ao chão. Enquanto limpava o rosto, o garoto explodiu. Furioso, xingou a moça de desequilibrada e sem vergonha. A troca de ofensas escalou rapidamente, e ele a acusou sem rodeios. Foi a tal herdeira quem havia roubado seus pertences. A Sr. Tasson congelou, incrédula. Após confirmar que ele falava sério, ela pressionou para saber onde a loira estava. Ao ouvir que ela estaria com um sujeito chamado Wayne, a ruiva ficou estática por um segundo. Então, o choque deu lugar a um sorriso malicioso. Ela concluiu que os dois estavam agindo juntos e o cenário, para ela, acabava de ficar muito mais interessante. Com um sorriso arrogante, a ruiva virou as costas para a mansão, anunciando que sabia exatamente onde encontrar a herdeira Wei. Um guarda tentou interceptá-la aos gritos, alegando que o patrão ainda a esperava, mas ela nem se deu ao trabalho de olhar para trás. Dispensou segurança com um aceno desdenhoso, mandando que ele desse um olá ao chefe por ela, e seguiu decidida para o jipe. Assim que ela tocou na maçaneta, uma mão firme a deteve. Era o rapaz do pijama de patos. A ruiva, furiosa, virou-se pronta para atacar, mas ele apenas sustentou um sorriso doce e pediu uma carona. Ela o encarou com incredulidade. Por que aceitaria aquele peso morto? O garoto jogou sua cartada final. Ofereceu-se para ajudar na busca, alegando que sabia exatamente como lidar com a situação e, com o tom mais convincente que conseguiu, soltou a bomba. Ele era ex-namorado da herdeira Wei. A confissão deixou a ruiva paralisada por um segundo, mas, intrigada com a possibilidade de usar isso a seu favor, ela cedeu. Abriu a porta do carro e ordenou que ele entrasse. O jipe cantou pneu, deixando a mansão para trás em alta velocidade. Lá do alto, a entidade observava tudo com um sorriso frio, aguardando o momento certo para intervir. Enquanto isso, em um arranha-céu no centro da cidade, o clima era de frustração. A herdeira Wei ouvia o relatório de Wayne sobre o garoto. Não havia nada, apenas o histórico de uma pessoa comum. Ela explodiu de raiva, acusando o comparsa de incompetência e exigindo que ele cavasse mais fundo. Wayne tentou argumentar, insistindo que o rapaz era tão patético e ingênuo que não havia segredo nenhum para encontrar. Wayne não aceitava aquela resposta. Sua obsessão era ligar o garoto ao Cavaleiro das Trevas, um grupo que ela caçava incansavelmente sem sucesso. Ela estava à beira de um colapso nervoso. Tinha finalmente conseguido seguir o rastro da garota da varanda, mas as pistas insistiam em apontar para o vazio. O que ela não sabia era que o peão que ela tentava desvendar acabara de entrar no carro de sua maior rival. Enquanto a herdeira Wei se afundava na frustração, seu aliado Wayne trouxe uma novidade: o cartão negro confiscado do garoto. Ao examiná-lo, o choque foi imediato. O nome Silei estava gravado junto a um saldo de 50 mil, uma cifra impossível para um estudante comum, ainda que faltassem 10 mil do montante original. Wei arqueou as sobrancelhas. Para ela, 40 mil eram trocados. O grupo que ela caçava operava na casa dos milhões diários. Aquela quantia era irrisória. Wayne, assustado com a revelação casual de Wei sobre os gastos milionários daquele alvo misterioso, tentou disfarçar a gafe, mas o estrago estava feito. A loira se jogou no sofá, derrotada. Mais uma pista havia virado fumaça, e a busca pelo Cavaleiro das Trevas parecia um beco sem saída. A sensação de fracasso a consumia. Wayne tentou intervir, perguntando quem ela perseguia com tanto afinco. A loira se recusou a revelar, mas o rapaz insistiu, alertando que mexer com gente de tamanha envergadura poderia ser uma sentença de morte para ela. Wei, ainda que teimosa, reconheceu o perigo e agradeceu a lealdade do companheiro, admitindo que ele era o único em quem podia confiar. O clima tenso foi interrompido quando Wayne se deu conta de um erro grave. Ele tinha um compromisso marcado com o som miau miau e havia esquecido completamente. Ao ouvir o nome, Wei perguntou, incrédula, se ele se referia à impiedosa Mestra Chá. Wayne suspirou, derrotado. Ninguém em sã consciência queria cruzar o caminho de uma figura tão volátil e perigosa, mas ele não tinha escolha. O encontro era inevitável. Enquanto faziam uma parada em um posto de gasolina, o telefone da ruiva tocou. Era a herdeira Wei. Ao ativar o viva-voz, a Mestra Chá, como a ruiva era chamada, não perdeu tempo em cobrar o atraso da loira com seu jeito excêntrico e agressivo. Wei, na defensiva, alegou estar atolada em trabalho. A ruiva rejeitou qualquer ideia de um jantar comum. Ela propôs algo mais radical, uma disputa na estrada rural durante a noite. Se Wei vencesse, conversariam sobre os negócios. Se perdesse, teriam que se divertir com o namorado que ela tinha a reboque. O detalhe era que ela chamou Silei de namorado.
namorado, o que deixou o rapaz atordoado de vergonha, sem entender do que aquela maluca estava falando. Quando ela esclareceu que se referia ao careca que estava no carro, Cilei percebeu que ela era completamente desequilibrada. Do outro lado da linha, a reação de Wei foi imediata. Ao entender que a ruiva estava com Cilei, a loira começou a gritar de indignação, recusando qualquer corrida. O caos tomou conta da ligação. Vendo a oportunidade perfeita para recuperar seu cartão negro, Cilei arrancou o telefone das mãos da ruiva. Ignorando os insultos da loira, que o xingou de pervertido careca, ele tomou a frente da situação com uma determinação fria. Ele zombou de Wei, usando o paradeiro da garota do Porsche como moeda de troca. Sem saída e com o orgulho ferido, a herdeira viu-se obrigada a ouvir as condições do rapaz. Cilei, mantendo o tom desafiador, ordenou que ela fosse até o local marcado se quisesse resolver a pendência. Cilei cravou o desafio: uma corrida. Se ganhasse, Wei teria que abrir o jogo sobre tudo. A loira, sentindo que havia algo por trás daquela audácia, hesitou, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Ela aceitou a aposta, ordenou que Wayne a seguisse e desligou, fervendo de raiva. Enquanto dirigiam, a ruiva Som Miau Miau analisava Cilei. Para ela, ele parecia um rapaz sem brilho, mas, baseada nas fofocas que corriam, concluiu que a herdeira Wei estava perdidamente apaixonada por ele, até o momento em que, após um acesso de fúria e ciúmes por causa de uma estranha, Wei teria atacado o rapaz e terminado tudo. Ao ouvir essa versão distorcida, Cilei apenas riu. Ele achava um absurdo que a ruiva acreditasse em algo tão ridículo, mas não tinha energia para corrigir a alucinada. Seu foco era apenas recuperar o cartão negro. Cilei percebeu que a cabeça daquela garota era um terreno baldio de suposições erradas. O clima de caos atingiu o ápice quando o carro ganhou velocidade. Cilei notou que a ruiva tirou as mãos do volante para gesticular enquanto ria, e o veículo disparou em direção a um trecho perigoso. Ele berrou, apavorado, pedindo que ela prestasse atenção na pista sinuosa que serpenteava por entre as montanhas, mas Miau Miau apenas zombava do medo dele, mantendo o carro instável. Finalmente, a paisagem se abriu. Ao pé da colina, uma multidão se aglomerava em torno de uma frota de carros esportivos. O ponto de encontro para a corrida estava logo à frente, e o cenário para o confronto decisivo entre a arrogância de Wei e o desespero de Cilei estava montado. O jipe vermelho de Som Miau Miau atravessou a multidão como um meteoro, freando bruscamente em meio à festa. A ruiva saltou do veículo, vibrando com a energia do local e ordenando que um Cilei, visivelmente enjoado e pálido, também saísse. Enquanto ela se perdia entre as garotas e a folia, Cilei ficou ali, atordoado, questionando a sanidade daquela mulher. O cenário era profissional. Uma pista impecável, carros de luxo e pilotos de renome internacional. O jovem logo ouviu comentários sussurrados entre os presentes. Ninguém no circuito era páreo para Miau Miau. Ela podia ser instável, mas ao volante era imbatível. A preocupação de Cilei aumentou. Se ela vencesse a aposta, ele estaria em apuros. O rugido de um motor potente cortou o burburinho. Um Alfa Romeo amarelo entrou em cena e de dentro dele, a herdeira Wei surgiu com sua habitual pose de superioridade, acompanhada por Wayne. Cilei reconheceu o olhar gélido da loira e sentiu que a hora do acerto de contas havia chegado. Ele tentou se aproximar para negociar a devolução do seu cartão, mas a ruiva arruinou qualquer plano de discrição. Miau Miau disparou em direção à rival, enlouquecida pela beleza de Wei, gritando pedidos absurdos por um beijo. A cena era patética. A loira, chocada com a ousadia daquela louca, recuou horrorizada, tentando manter distância. Quando a ruiva tentou agarrá-la, Wei gritou que aquilo não era normal e exigiu que ela se afastasse. Em um momento de tensão física, Miau Miau ignorou as recusas, abraçando-a e provocando-a, enquanto Wei tentava lembrá-la de que o acordo entre elas era estritamente profissional e que os compromissos deveriam acabar ali. A ruiva, porém, não parecia dar a mínima para termos contratuais, aproximando-se da loira com um sorriso desafiador que deixou Wei completamente sem reação. A loira, exausta com o assédio, ameaçou chamar a polícia para colocar um fim na palhaçada. Miau Miau, sem se abalar, debochou da rival, perguntando se ela tinha trazido aquele bando como reforço para a corrida. Wei, confusa, não entendeu a provocação e rebateu, zombando da ruiva por fingir que a traição anterior havia sido esquecida. Sem entender nada, a loira se virou para Cilei e exigiu saber o que ele tinha contado para aquela louca. O rapaz, calmo, apenas sussurrou que tinha inventado tudo, irritada com a demora e o drama. A herdeira Wei o mandou parar com aquilo e exigiu que a competição começasse logo, ou a ruiva perderia por W.O. Cilei tentou sair
do carro, mas Miau Miau o impediu com rispidez, satisfeita com a raiva do rapaz. Ela voltou para o banco do motorista, renovada pela provocação e com a certeza absoluta de que levaria melhor. A notícia de que as duas pilotos mais rápidas da região se enfrentariam atraiu uma multidão histérica. A garota da bandeira se posicionou entre o Alfa Romeo amarelo de Wei e o Jeep da ruiva. Assim que o sinal foi dado, os motores rugiram e os veículos dispararam, deixando o público em transe. A adrenalina dentro do carro era sufocante. Silei estava encharcado de suor, observando a ruiva conduzir a máquina com uma agressividade insana. Elas faziam curvas fechadas em velocidades absurdas, sem dar sinais de freio. O Alfa Romeo de Wei derrapava perigosamente, mas mantinha o ritmo, não dando um centímetro de vantagem para a adversária. Silei, nervoso, olhava pela janela enquanto mentalmente implorava por uma manobra que permitisse a ultrapassagem. A herdeira Wei, percebendo a aflição e o nervosismo do rapaz ao seu lado, não se segurou. Começou a despejar uma torrente de insultos sobre ele, furiosa com a sua presença naquele cenário caótico. Wei estava convencida de que o rapaz torcia pela vitória da ruiva apenas por interesse próprio. Ele tentou argumentar, mas ela não deu ouvidos, focada apenas em manter o Alfa Romeo a quase 400 km por hora. Silei estava sendo brutalmente arremessado contra o banco e o teto. Para ele, a loira era uma lunática que desafiava a morte em cada curva fechada daquela montanha. Ele sentia que seu fim estava próximo. Em um momento de puro desespero e ousadia, Silei tomou uma decisão impensada e tocou nela enquanto dirigia. A reação foi imediata. Wei entrou em colapso nervoso, gritando e perdendo momentaneamente o foco. Foi a oportunidade que o destino reservou para o grupo. O veículo da ruiva, que vinha logo atrás, aproveitou a brecha e colou na traseira deles. Miau Miau não perdeu a chance e provocou, gritando pela janela que o jovem casal estava ocupado demais flertando para correr. Com uma manobra arriscada, a ruiva encontrou um espaço milimétrico, ultrapassou os dois e piscou os faróis em sinal de deboche enquanto sumia na frente. O silêncio que se seguiu no Alfa Romeo foi tenso. Wei, agora visivelmente nervosa e sem aceitar a derrota, pisou fundo no acelerador, tentando desesperadamente retomar a ponta na estrada sinuosa. Mas Miau Miau, em um jogo psicológico cruel, brincava com a loira, mantendo-se sempre um passo à frente para aumentar a irritação e a determinação da adversária. Ao se aproximarem de uma curva extremamente acentuada, a ruiva virou o volante com tanta precisão e agressividade que o carro deslizou lateralmente, fazendo um drift perfeito na borda do precipício. A loira, pega de surpresa pela manobra suicida, sentiu o perigo real e, num misto de pânico e adrenalina, soltou um grito questionando o que a rival estava prestes a fazer. Com o terror estampado no rosto, Silei perguntou o que ela faria, mas recebeu apenas um comando seco, que ficasse quieto. O Alfa Romeo derrapou e o para-choque raspou violentamente contra a barreira na beira da estrada. O som do metal rangendo contra o concreto e a chuva de faíscas inundaram o ambiente. Enquanto o carro oscilava perigosamente sobre o abismo, Silei se agarrava ao cinto de segurança e à alça acima da porta, certo de que encontraria a morte ali mesmo. A loira, num esforço sobre-humano, manteve os olhos fixos na pista e o controle total do volante. Num último golpe de sorte após a colisão, o carro ricocheteou contra a barreira e foi lançado de volta à estrada principal. Ela sobreviveu, mas o susto a deixou vários metros atrás de Miau Miau. Enquanto tentava recuperar o fôlego, Silei, com os olhos bem fechados, sussurrava que estava morrendo. A ruiva, por sua vez, não perdia a chance de provocar, aconselhando a rival a desistir antes que a própria imprudência a matasse. Wei, ignorando os conselhos da ruiva, despejou toda a sua frustração em Silei, gritando que tudo aquilo era culpa dele. O rapaz, preferindo não ser arremessado de um precipício por uma motorista furiosa, apenas concordou, mas tentou ponderar que uma derrota não seria o fim do mundo. A resposta foi um cuspe carregado de ódio. A loira apertou o acelerador com uma fúria renovada, fazendo o motor do Alfa Romeo gritar enquanto o carro voltava a ganhar velocidade de forma insana. Silei, com as mãos protegendo a cabeça, sentiu que o destino estava selado. Ele percebeu algo estranho no comportamento do veículo, um ruído mecânico ou uma oscilação que indicava que o carro estava atingindo seu limite. Mas Wei estava cega pela obsessão. Ela precisava vencer a qualquer custo para aliviar a pressão sobre seu pai e salvar sua família de um perigo iminente. Enquanto o carro continuava a forçar o limite da física, Silei sabia que algo muito grave estava prestes a acontecer. O desespero atingiu o ápice na reta final.
Cilei, apavorado com a curva iminente que os lançaria montanha abaixo, gritou para que ela friasse. A loira, porém, foi categórica, preferia morrer a perder. Cilei a chamou de estúpida, argumentando que a morte custaria tudo, mas ela rebateu com uma frieza assustadora, afirmando que certas missões valiam a própria vida. Num movimento súbito, Cilei segurou a mão dela no volante. Ele tinha um plano. Alegou que a vitória era possível sem o sacrifício mortal, mas que isso custaria a reputação dela. A loira, intrigada e desconfiada, ouviu a proposta, e a resposta foi um soco violento no rosto do rapaz. Enquanto Cilei implorava para que a agressão parasse, ele insistiu que ela focasse na pista e o ouvisse se quisesse sair viva e vitoriosa. Ele usou a experiência traumática do quase acidente com a ruiva como argumento. A distração era o verdadeiro inimigo. À frente, Miau Miau ria, certa de que a vitória já estava em seu bolso. Cilei percebeu que aquele era o momento crucial. Ela teria que se arriscar ao máximo. A loira reuniu as forças que lhe restavam, a coragem brilhando novamente em seu olhar. Ela apertou um botão e, para o choque absoluto de Cilei, o teto do Alfa Romeo começou a se recolher enquanto o carro rasgava o asfalto em altíssima velocidade. O conversível transformou-se em um foguete aberto e o rapaz, atônito, mal conseguia processar a engenharia daquele carro funcionando no limite da exaustão mecânica. A missão estava entrando em sua fase final e a loira não voltaria atrás. Durante a corrida intensa, a garota abriu o teto solar e sinalizou para o companheiro desviar o olhar. Sem perder tempo, ele assumiu a direção, trocando de lugar rapidamente para que ela pudesse organizar o equipamento na parte de trás do veículo. A tensão explodiu quando a rival, tomada pela adrenalina, gritou do outro carro exigindo atenção. Irritada com a provocação, a motorista ruiva cometeu o pior erro possível. Tirou os olhos da pista. Ao encarar o Alfa Romeo amarelo, uma figura inesperada no interior do veículo a pegou de surpresa, quebrando totalmente sua concentração. Foi o suficiente para o desastre. Cega para o que estava à frente, ela não viu o obstáculo. O carro atingiu a elevação em alta velocidade, os freios falharam miseravelmente e o impacto destruiu toda a frente do veículo, que logo começou a ser consumido pelas chamas. Aproveitando a brecha, o Alfa Romeo amarelo disparou na liderança. A equipe explodiu em comemoração pela vitória garantida. Tomada pela euforia, a garota se jogou em cima de Cilei com um abraço apertado enquanto ele ainda lutava para manter o carro reto. O contato repentino deixou o garoto completamente vermelho e travado, já que nunca tinha ficado tão perto de uma mulher antes. Notando que havia cruzado a linha, ela recuou na mesma hora. Sabendo que estava longe de ser um piloto profissional, Cilei entrou em pânico e implorou para que a loira reassumisse o controle na reta final. Ela voltou para o banco do motorista e cravou o pé no acelerador, cruzando a linha de chegada sob uma explosão de gritos e aplausos. A multidão foi à loucura com a zebra na corrida, enquanto os torcedores da antiga favorita assistiam à derrota de sua ídola em choque. A jovem vencedora saiu do Alfa Romeo acenando com elegância para o público. Cilei, no entanto, não deu a mínima para a fama ou para os aplausos. Exausto e segurando a própria lombar dolorida, ele mal conseguia ficar de pé ao sair do carro, apenas agradecendo mentalmente por ter sobrevivido àquela loucura. Ainda no carro, o garoto resmungava sobre como aquela corrida insana quase custou sua vida. Mas, quando a adrenalina baixou, ele precisou admitir. O resultado compensou. Aliviado, lançou um sorriso satisfeito para a parceira de equipe. A paz durou pouco. Rompendo a multidão, a rival ruiva correu na direção da loira, berrando elogios sobre a habilidade absurda da vencedora. A cena chamou a atenção de todos ao redor. A professora do grupo, bebericando sua bebida, apenas observou a cena, comentando o quanto aquela teimosia repentina era inusitada e extrema. Sem perder tempo, a loira tomou as rédeas da situação. Ela decretou que, como campeã, ditaria cada detalhe do novo acordo. Com um sorriso irônico, a vencedora admitiu que usou táticas de pura distração na pista para garantir a liderança, mas deixou claro que o resultado era o que importava. Surpreendentemente, a ruiva engoliu o orgulho, aceitou a derrota e puxou a loira para resolverem as pendências burocráticas ali mesmo, sem margem para atrasos. De longe, Cilei acompanhava a negociação. Ele sabia exatamente o que aquela vitória significava. Agora, a loira tinha o passe livre para exigir todas as respostas sobre a misteriosa garota da varanda, enquanto a rival continuava insistindo de forma irritante para ver o truque da corrida de novo. A loira perdeu a paciência, cortou o assunto e focou no que interessava. Ela instruiu sua equipe a garantir que a professora assinasse todos os documentos da aposta. Aproveitando o caos das negociações, Cilei pegou a pasta com
com a papelada. Seu objetivo era um só: sumir de fininho antes que o interrogatório sobre a garota do Porsche caísse no seu colo. Ele começou a recuar em silêncio em direção à saída. O plano de fuga falhou miseravelmente. No exato instante em que ele tentava escapar, a loira cravou o olhar nele, ignorando a ruiva que ainda tagarelava no seu ouvido. A campeã deu um grito autoritário, ordenando que Cilei parasse, entrasse no carro e a esperasse. Pego no flagra e visivelmente constrangido, o garoto só pôde sorrir amarelo e fingir que não fazia ideia do que estava acontecendo. O fim de tarde tingia o céu de rosa sobre a selva de concreto, mas dentro do Alfa Romeo amarelo o clima era sufocante. Cilei suava frio. O cobiçado cartão preto estava ao seu alcance. Porém, ele se sentia completamente encurralado, sem coragem de abrir a boca para pedir para sair, enquanto a jovem dirigia concentrada pelo trânsito caótico. O silêncio tenso foi quebrado pelo toque do celular dela. Antes de atender, ela cravou um olhar mortal em Cilei, prometendo acabar com a vida dele caso fizesse qualquer ruído. No segundo seguinte, a postura dela mudou radicalmente. Usando uma voz doce e infantil, ela atendeu o pai. Durante a ligação, confirmou que a rival já havia assinado a papelada e pago a aposta. Quando o pai questionou seus métodos, ela desconversou, alegando que garotas têm seus próprios segredos. Avisou que estava com o rapaz e desligou. O garoto ficou paralisado. Ele não conseguia processar aquela mudança bizarra de personalidade. Para ele, a loira era como um predador letal que, do nada, se passava por um bicho de estimação inofensivo. Percebendo que estava sendo encarada, ela abandonou a fofura no mesmo instante e disparou uma nova ameaça. Desesperado para escapar daquela situação, Cilei tentou uma saída diplomática. Agradeceu pela carona e inventou desculpas, dizendo que estava sem tempo, que comeria qualquer coisa no dormitório e que não queria dar despesas. O tiro saiu pela culatra. A garota perdeu a paciência e explodiu. Ela deixou bem claro que aquilo não era um simples convite para jantar. Ele ainda tinha uma dívida de informações com ela. Para obliterar qualquer chance de recusa, ela sacou o cartão preto do bolso e balançou na cara dele. A chantagem era perfeita. Derrotado pela própria ganância, Cilei aceitou seu destino. O resto do trajeto ocorreu em um silêncio sepulcral. Internamente, a jovem fervia de indignação, inconformada com a audácia do garoto em tentar rejeitar sua companhia. Assim que chegaram a um dos restaurantes mais luxuosos da cidade, ela assumiu o controle, exigindo que os garçons servissem imediatamente o prato mais caro da casa. O garçom anotou o pedido em silêncio e se retirou. A jovem assumiu a liderança em direção à mesa, que já estava abarrotada com um banquete luxuoso e uma chamativa garrafa de champanhe rosa, algo que Cilei nunca tinha visto de perto. Completamente deslocado, ele travou em pé, recusando-se a sentar até que a garota praticamente ordenasse que ele o fizesse. O jovem obedeceu de má vontade, encolhido na cadeira, apertando a pasta contra o peito e encarando o próprio calçado. Percebendo a tensão palpável, ela abriu um sorriso descontraído. Para acalmá-lo, garantiu que o tão desejado cartão seria entregue logo após a refeição, desde que ele relaxasse e aproveitasse o momento. A promessa, no entanto, não mudou a cara fechada de Cilei, que apertava o copo com os nós dos dedos brancos. Tentando quebrar o gelo, a loira serviu o champanhe e as taças tilintaram em um brinde à vitória nas pistas. Ela suspirou aliviada após o primeiro gole, elogiando a bebida, mas a tranquilidade dela só fazia a ansiedade do garoto disparar. Ele tinha pressa e odiava estar ali. Tentando enviar uma mensagem clara, Cilei bateu a taça na mesa com força suficiente para fazer o líquido tremer. A garota simplesmente o ignorou, servindo mais uma dose. Enquanto saboreava um pedaço suculento de carne, ela quebrou o silêncio. Agradeceu a Cilei pelo apoio e justificou que táticas agressivas eram mais do que válidas contra a antiga rival. Acima de tudo, celebrou o fato de que a corrida finalmente a faria ser reconhecida pelo pai. Analisando o garoto à sua frente, admitiu achá-lo intrigante. Chegou a sugerir que poderiam se tornar bons amigos, caso ele realmente não tivesse nenhuma ligação com o alvo que ela investigava. Mas as palavras não surtiram efeito. Cilei continuava mudo, apático e com os olhos perdidos no horizonte. Cansada do clima pesado, ela questionou o silêncio e a falta de apetite dele, insinuando que o garoto ainda guardava algum ressentimento bobo. Foi o limite. A pouca paciência que Cilei ainda tinha evaporou por completo. Ele empurrou a cadeira, levantou-se de supetão e espalmou as mãos na mesa com violência. Sem um pingo de cortesia, cortou a enrolação, avisou secamente que tinha negócios urgentes para resolver e exigiu a devolução imediata do cartão. A fúria finalmente transbordou. Cilei perdeu o controle e esbravejou a plenos pulmões que não estava ali para celebrar, comer ou fingir ser amigo de ninguém. Sem se importar em passar dos limites,
Sua única exigência era ter o que lhe pertencia de volta. A explosão pegou a garota de surpresa, mas ela não se deixou intimidar. Mantendo a frieza, lançou seu ultimato. Se ele queria tanto ir embora de estômago vazio, bastava abrir o bico sobre a misteriosa garota da varanda. Esse era o preço do resgate. Com as veias saltando de raiva e o rosto vermelho, o garoto percebeu que estava completamente encurralado. Entre dentes, ele vociferou que não fazia a menor ideia de quem era a mulher e que tudo não passava de um maldito acidente. Em seguida, estendeu a mão, exigindo o cartão preto de uma vez por todas. A expressão da loira mudou na mesma hora. O sorriso prepotente sumiu, dando lugar a uma falsa decepção. Fazendo-se de ofendida, ela lamentou ter tentado fazer amizade com alguém como ele e concordou em ceder. Ela puxou o cartão do bolso, mas a vitória de Cilei durou exatamente um segundo. Antes de entregar o prêmio, ela acenou para o garçom. Com um sorriso afiado, ordenou que o funcionário cobrasse todo aquele banquete extravagante usando o cartão preto. O garçom obedeceu, inseriu o plástico na maquininha e o bip da aprovação soou como uma sentença de morte. O saldo havia sido completamente pulverizado. O rosto de Cilei contorceu-se em um misto de choque, ódio e desespero. Satisfeita com o estrago, a loira deu as costas e caminhou em direção à saída, não sem antes jogar uma última provocação. Aconselhou o garoto a aproveitar bem a refeição que ele tinha tanta pressa para terminar. O rapaz foi deixado para trás, sozinho diante de uma montanha de comida caríssima, encarando a taça de champanhe e processando que seu dinheiro havia virado pó em um piscar de olhos. Cilei foi engolido pelo mais puro terror, tendo a certeza de que aquele era o seu fim. A morte parecia certa, mas o desespero abriu o apetite. Encarando a montanha de comida superfaturada, Cilei aceitou seu trágico fim. Se aquela era sua última refeição na Terra, ele iria aproveitá-la até a última garfada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o garoto começou a devorar os pratos furiosamente, decidido a partir deste mundo por pura indigestão, e não pelas dívidas. No meio da compulsão alimentar, uma figura imponente e familiar surgiu do nada. O homem misterioso jogou-se no sofá à frente de Cilei, apoiou os pés folgadamente sobre a mesa luxuosa e começou a rir. Sem a menor pena, o recém-chegado zombou do garoto, afirmando que ele parecia um roedor patético com as bochechas estufadas daquele jeito. Ainda engolindo uma coxa de frango e chorando, Cilei tentou resmungar que o sujeito só estava ali escondido para assistir de camarote à sua ruína. O homem achou a acusação hilária. Mudando para um tom frio e ameaçador, deixou claro que alguém com seu nível de poder jamais precisaria se esconder de nada. O intruso explicou calmamente que as diretrizes do cartão preto lhe davam o privilégio de observar o desespero de seus subordinados quando estivessem no fundo do poço. No entanto, com um sorriso cínico, soltou a frase que mudou tudo. Ele jamais desperdiçaria seu tempo conversando com um homem morto. O cérebro de Cilei deu um solavanco. A ficha caiu imediatamente. Se o figurão estava ali batendo papo, significava que sua vida estava a salvo. Desesperado por uma confirmação, o garoto perguntou se realmente iria sobreviver. O homem começou a bater palmas de forma teatral, parabenizando a sorte absurda do rapaz. Erguendo uma taça de champanhe para brindar, o homem revelou a verdade. A primeira missão do sistema havia sido concluída com perfeição. Ele só havia aparecido para evitar que o garoto literalmente comesse até explodir, perguntando, em tom de deboche, se Cilei estava satisfeito com o resultado. Completamente perdido, Cilei levantou-se num pulo. A matemática não batia em sua cabeça. Afinal, não foi ele quem torrou o saldo do cartão, e sim o garçom amando da loira. O homem apenas sorriu de forma enigmática, mandando o garoto usar a cabeça. Ligando os pontos, Cilei finalmente focou no que importava, e exigiu que o sujeito explicasse exatamente que missão cumprida era aquela. O homem deu de ombros, admitindo com desdém que gostava da atenção de Cilei, mas não suportava subordinados que pensavam demais. No mesmo instante, uma névoa vermelha e densa brotou ao redor do garoto. Uma dor excruciante tomou conta de cada fibra de seu ser, envolvendo-o em uma escuridão sangrenta que o sufocava. Cilei não compreendia. Ele tinha cumprido a tarefa com perfeição. O homem, mantendo um sorriso cínico, confirmou que o rapaz tinha razão em seu raciocínio, mas acrescentou que isso não mudava nada. Ele simplesmente adorava o espetáculo da agonia alheia. Cilei urrava de dor, apertando os dentes com tanta força que o som era audível, enquanto o suor frio lavava seu rosto. De repente, tão rápido quanto veio, a tortura cessou. A névoa se dissipou e o rapaz, ofegante, abriu os olhos. Ao olhar para as próprias mãos, o horror tomou conta. Suas unhas haviam desaparecido. Indignado e em choque, ele questionou o homem sobre o motivo de tamanha crueldade, enquanto o outro apenas saboreava seu champanhe.
Com o olhar gélido, o homem explicou que, embora a perda das unhas não envolvesse terminações nervosas diretas, a dor infligida fora absoluta. Ele deixou um aviso cristalino: se Cilei perdesse o cartão preto novamente, o próximo preço a ser pago seria muito mais caro e permanente. O rapaz, tremendo, olhou para o próprio corpo mutilado e depois para seu algoz, que o cortou secamente, ordenando que não o encarasse com aquele olhar de vítima. Aquele era o caminho que o próprio Cilei escolhera ao aceitar o jogo. O homem se aproximou, revelando que a tarefa de teste fora um sucesso. Cilei estava oficialmente promovido ao primeiro nível de escravo, com um pagamento semanal de 880 mil. O rapaz, impotente, apenas assimilava a informação enquanto o sujeito o parabenizava pelo privilégio de ter ganhado mais uma semana de vida. Uma dúvida amarga surgiu na mente de Cilei. Por que a promoção, se todo o dinheiro fora torrado na conta do jantar? Antes que pudesse questionar, o homem, em tom de escárnio, atingiu o topo da cabeça do rapaz com sua bengala. Com um deboche cruel, ele lembrou que, agora que Cilei era um escravo de nível superior, ele tinha um novo saldo para gastar e muito mais responsabilidades pelas quais sofrer. Cilei não sentia alegria, apenas um peso esmagador. O novo saldo de 880 mil era uma dor de cabeça. Ele precisava encontrar formas de escoar aquele dinheiro, temendo que, em breve, a quantia se tornasse um monstro incontrolável. Enquanto processava o desafio, uma ideia brilhou. A promoção poderia estar ligada às suas ações anteriores. Ele tentou extrair uma explicação do homem, mas recebeu outra pancada seca da bengala. A ameaça foi clara. Mesmo promovido, ele não tinha autoridade para questionar seu superior. Cilei, no entanto, não recuou. Ele insistiu que precisava entender os critérios para agir com mais eficiência. Observando o desespero do garoto, o homem soltou um comentário sarcástico sobre o quanto achava cômico aquele esforço em busca de aprovação. Dando uma chance, o homem explicou que a eficiência estava no conceito de gasto pequeno para um ganho gigante. Cilei ficou confuso. Ele só tinha gasto com spa e jantares. Como aquilo poderia ser eficiente? O homem, claramente perdendo a paciência com a lentidão do rapaz, jogou a responsabilidade de volta para ele. Era hora de Cilei usar o próprio cérebro. Indignado com o mistério e a falta de clareza, Cilei resmungou para si mesmo, esperando, no fundo, que seu esforço fosse reconhecido com alguma recompensa real. Para sua surpresa, o homem, que já caminhava em direção à saída, parou bruscamente. Cilei travou, o coração acelerado com a possibilidade de ganhar algo concreto. O homem virou-se preguiçosamente, mantendo o rosto impassível. Ele confirmou que haveria sim um prêmio, mas fez questão de humilhar o garoto antes de retornar à mesa. Admitiu que detestava dar qualquer recompensa a ele, puramente porque não suportava a sua presença. Cilei pensou, em silêncio, que aquele homem era um monstro insuportável e incapaz de compreender sutilezas. O outro, lendo a expressão de desdém do rapaz, desconfiou na hora que estava sendo julgado. Com um sorriso cruel, ele perguntou se Cilei realmente preferia ir embora sem ganhar nada. A mudança de atitude foi instantânea. O garoto abandonou o orgulho e, agindo como um cão ansioso por um biscoito, praticamente implorou pela recompensa. O homem estalou os dedos e, como mágica, uma bandeja surgiu no ar, exibindo dezenas de cartas cintilantes. A ordem foi clara. Cilei deveria escolher duas. Diante de 81 opções, o garoto travou, achando todo aquele sistema um absurdo de complexo. O homem o cortou na hora, proibindo qualquer questionamento sobre o método. Cilei esticou a mão e tocou a primeira carta. Ela começou a girar, emitindo um brilho hipnótico. O resultado não foi um prêmio em dinheiro imediato, mas o homem explicou que ela garantia uma fortuna em apenas 24 horas. Cilei logo se viu em cenas de cinema, dirigindo supermáquinas, cercado por fotógrafos e vivendo como um ídolo global. A saliva escorria pela sua boca, mas o devaneio durou pouco. O homem destruiu o clima com um golpe seco na bochecha do garoto, ordenando que ele focasse na segunda carta. Cilei, atordoado e com dor, pediu um tempo para raciocinar, mas foi rudemente mandado parar de enrolar. Ele escolheu a segunda. A carta revelou-se e desta vez o silêncio dominou o ambiente. Até o homem, quase sempre desinteressado, arregalou os olhos. O item era o dedo do investimento em ouro, a carta de maior valor do sistema. Cilei, sem ter noção da magnitude daquilo, resmungou que a carta parecia inútil. O homem explodiu de raiva, repreendendo-o severamente. Aquela era uma raridade histórica, um presente direto do deus da noite escura para um escravo. Ao entender o peso da dádiva, Cilei perguntou, entusiasmado, como operá-la. O homem apenas riu, explicando com um tom de superioridade que apenas o alto escalão da organização tinha permissão para ativar aquele poder.
Silei, frustrado por ter ganho algo importante que não podia usar, pediu para trocar a carta por qualquer outra coisa, mas foi ignorado. Sem dar mais explicações, o homem começou a se dissipar no ar, deixando o rapaz sozinho com seu prêmio inalcançável. Com um tom de deboche, o homem disparou uma última provocação. Era melhor Silei focar em sobreviver até o dia em que estivesse apto a usar aquele poder, pois a carta seria inútil até lá. Ele sumiu no ar, deixando o rapaz estático diante da pilha de comida e da carta dourada. Silei encarou o mapa da cidade. Uma nova e brutal semana começava, e o desafio agora era sobreviver no topo de um dos edifícios mais luxuosos e caros da metrópole. Logo, porém, a tensão deu lugar à euforia. O garoto saltava de alegria no meio da sala, cercado por caixas de mudança. Estava oficialmente vivendo em uma casa nova. Sentado à mesa, ele fazia as contas com atenção em seu caderno. Em apenas 3 dias, tinha torrado 58 mil, um valor que superava em 3 vezes sua meta semanal. Silei sentiu orgulho da própria performance. Jogou-se no sofá macio, pés sobre a mesa, curtindo a sensação de vestir roupas caras em seu novo lar. Boa parte daquela mudança surreal devia-se às loucuras de Son Miao Miao, uma garota que ele ainda considerava completamente desequilibrada. Ele não fazia ideia de como ela tinha descoberto a localização da sua escola. A sorte era que o cronograma de aulas estava leve, o que lhe permitia passar o tempo escondido no apartamento, longe da pressão sufocante da professora sua. Viver sozinho era a liberdade que ele sempre quis. Podia varar a noite jogando videogame, sem se preocupar com contas de luz e com a total autonomia para convidar quem quisesse. A vida parecia ter entrado nos eixos, mas ele precisava usar aquela recompensa com inteligência. O mistério sobre como completar as tarefas ainda o perseguia. Após aquela noite tensa, Silei tinha implorado por respostas, e o homem, em um raro momento de condescendência, decidiu que o rapaz tinha se comportado bem o suficiente para merecer uma revelação. O mentor explicou a lógica por trás da eficiência financeira. O jantar com Weon foi o ponto de virada. Enquanto Silei gastou apenas 40 mil, a garota pagou 100 mil pelo champanhe. Um investimento que, aos olhos do sistema, foi considerado um gasto altamente eficiente. O garoto ficou atônito, sem conseguir processar como uma única garrafa poderia valer tanto dinheiro. Segundo o mentor, o segredo da recompensa divina estava justamente em como ele transformava suas relações interpessoais em fontes de fluxo financeiro. Silei ouvia tudo com atenção. O conceito de ajuda financeira através de terceiros era novo, e ele ainda lutava para entender como aplicar aquilo na prática. O mentor, contudo, fechou o assunto sobre o tema, orientando-o a chamá-lo apenas quando estivesse pronto para usar o cartão milionário. Sozinho, o rapaz repassou as informações. Ele começou a conectar os pontos. Pessoas próximas podiam ser a chave para movimentar grandes quantias, mas a motivação por trás daquela noite escura continuava sendo um enigma insondável. Bocejando e tomado por uma súbita fome, Silei levantou-se do sofá, refletiu sobre o absurdo da vida dos ricos. Nem todos teriam o privilégio ou a loucura de torrar uma fortuna em uma bebida. Enquanto caminhava em direção à cozinha, um plano começou a se desenhar em sua mente. Como ele poderia convencer outras pessoas a participarem de seus gastos luxuosos, como transformar conhecidos em aliados estratégicos. De repente, a ideia mais óbvia brilhou em seu pensamento. Weon Yue. Ele se deu um tapa na própria testa, furioso consigo mesmo por não ter pensado nela antes. Sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar da briga desagradável que tiveram, especialmente considerando o quanto ela o ajudara recentemente. Ele estava tão imerso em seus próprios planos de reconciliação e interesse que quase não notou, mas, vindo de trás de si, ruídos estranhos e inesperados começaram a ecoar pelo apartamento. Os barulhos no corredor forçaram Silei a se virar, e o choque foi imediato. Weon Yue, a garota que ocupava seus pensamentos, estava parada diante dele. Ambos ficaram paralisados, trocando olhares de pura confusão. Como ela o encontrara ali? Silei tentou quebrar o silêncio com um gesto tímido e um comentário desajeitado sobre como a coincidência era curiosa. A resposta dela foi virar as costas bruscamente e começar a caminhar para longe, com o orgulho ferido estampado no rosto. Superando a insegurança, Silei disparou atrás dela, chamando-a pelo nome. Ela parou e, visivelmente irritada, exigiu saber o que ele queria. Silei não gaguejou. Convidou-a para jantar. A ousadia a deixou perplexa.
perplexa. Minutos depois, lá estavam eles, sentados em uma mesa reservada no prestigiado restaurante Biludon. Enquanto ela estudava o menu, Cilei percebeu o quanto ela parecia desconfiada, como se não entendesse o motivo dele tê-la seguido após a briga. Cilei tentou aliviar o clima com uma desculpa esfarrapada, dizendo que não esperava ter a loira como vizinha. Ela mal deu atenção, deixando claro que aquele nem era o apartamento dele. Ela apenas estava morando ali temporariamente enquanto se escondia de Som Miau Miau. Segundo ela, a mulher estava obcecada e tinha bloqueado todas as saídas de sua casa original, forçando-a ao exílio. Ao ouvir o relato, Cilei retribuiu compartilhando seu próprio inferno particular com a perseguição da professora sua. A garota ficou genuinamente surpresa ao notar que ele também era alvo de uma perseguição tão implacável. Percebendo a brecha, Cilei abriu um sorriso largo e admitiu: toda aquela loucura com Miau Miau tinha servido para algo bom, já que lhe deu a chance de finalmente jantar com ela e pedir desculpas. Ela ficou visivelmente encabulada com a brincadeira. A paz, porém, durou pouco. Um sujeito exibido vestindo um terno escarlate interrompeu o momento. Ele ignorou Cilei, tratando-o com desdém, e focou toda a atenção em Weon, fazendo convites audaciosos e grosseiros para que ela o acompanhasse. Weon nem se deu ao trabalho de olhar, concentrado em seu celular, o que enfureceu o invasor. Ele saltou sobre a mesa, invadindo o espaço do casal, e se apresentou com arrogância: An Sansao. Cilei não se intimidou. Com um riso debochado, ele desmascarou o sujeito. Lembrou a todos que, por ser o terceiro filho da família, o status de An Sansao era insignificante e suas palavras não tinham peso algum. A humilhação fez o sangue de Sansao ferver. Ele começou a disparar ameaças enquanto Cilei, mantendo uma calma irritante, apenas sugeria que o filho inútil desse-o fora. A confusão só não escalou para uma briga física, porque os seguranças intervieram e o assistente de Sansao entrou em pânico. Ele implorou para que o patrão se controlasse, lembrando que o evento do famoso chefe Yu estava prestes a começar e que causar um escândalo ali destruiria qualquer chance de Sansao manter uma boa reputação com o anfitrião. Ameaçado pelo próprio assistente, Sansao finalmente recuou, bufando de raiva. Com um ar de superioridade, Sansao disparou que Cilei estava com sorte por escapar impune, antes de girar nos calcanhares e seguir para a saída com seu assistente. O garoto apenas acompanhou a retirada com um olhar gélido. A tensão, no entanto, não tardou a voltar. Uma garçonete cruzava o salão com um carrinho de serviço, identificando a mesa de Cilei pelo número 11. Antes que chegasse ao destino, Sansao interceptou a funcionária. Com um sorriso falso e uma gorjeta generosa, ele a bajulou, fingindo ser o cliente mais benevolente do mundo. Weon Yu observava aquilo com um suspiro, comentando que a família An era um dos conglomerados de catering mais influentes da região. Ela alertou Cilei. Os An tinham laços profundos com o chefe Yu, e aquele exibicionista não era alguém para se subestimar. Quando a garçonete finalmente chegou à mesa, depositou um prato elegante com uma redoma de metal. Cilei, tentando tranquilizar a loira, afirmou que não havia motivo para preocupação, mas, ao levantar a tampa, o grito de indignação foi inevitável. Em vez de uma iguaria, o prato continha um amontoado de lixo com uma consistência bizarra e repugnante. A funcionária, mantendo um sorriso cínico, revelou que era um presente especial de Sansao para os convidados. Cilei explodiu, descarregando sua fúria sobre a mulher. Ele a acusou de ter se vendido para o sujeito, mas ela se manteve impassível, argumentando que Sansao era um cliente VIP do Diamond Beach e que tudo aquilo era apenas um gesto de cortesia. O deboche de Cilei atingiu o ápice quando ele ordenou, com um sarcasmo cortante, que a garçonete trouxesse o mesmo prato para ele, já que a oferta era tão maravilhosa. Weon Yue, porém, interveio imediatamente, ordenando que a moça não atendesse ao pedido. Cilei insistiu, alegando que Sansao fora tão gentil que ele não poderia deixar passar em branco. Por dentro, contudo, a mente do garoto fervia com um plano de vingança. Cilei fervia de raiva, mas precisava de poder imediato. Ele tentou ativar o cartão de milionário ali mesmo, apenas para descobrir, após uma discussão acalorada com seu mentor, que o item não funcionava sob demanda. Esteri, mantendo a calma enquanto ouvia música, explicou a regra. O cartão só tinha validade plena entre o meio-dia e a meia-noite. Fora desse período, a potência e a duração eram drasticamente reduzidas. Com um sorriso sádico, o mentor avisou que naquele momento a ativação seria limitada a apenas 2 horas e restrita ao perímetro do hotel. Cilei aceitou o risco. Determinado, ele sussurrou seu plano detalhado ao ouvido de Esteri, que, após analisar a audácia do rapaz, estalou os lábios e deu o sinal verde. Do lado de fora, Sansao ainda justificava sua crueldade. Ele desdenhava do medo do seu assistente, que tentava lembrá-lo de que a cooperação com
com o influente Sr. Yu era a única chance de Sansao conquistar uma vida fora da sombra da família. O exibicionista, contudo, ignorava qualquer aviso, confiante em sua própria soberba. O clima mudou quando uma Mercedes de luxo deslizou até a entrada do restaurante. O Sr. Yu desembarcou com uma aura de poder. Ao avistar o grupo, ele caminhou na direção de Sansao com um sorriso de fachada. O terceiro filho da família An, sentindo-se o dono da situação, foi cumprimentá-lo calorosamente, convicto de que sua cortesia e seu apoio ao restaurante garantiriam a aprovação do grande homem. Ele não fazia ideia de que, lá dentro, Silei já estava articulando o seu troco. O Sr. Yu convidou o grupo para entrar, mas mal cruzaram a porta. A atmosfera de prestígio foi cortada por gritos e reclamações vindas do salão. Yu, visivelmente incomodado com o barulho, questionou o que estava acontecendo. Sansao tentou minimizar a situação, sugerindo que ignorassem os clientes insatisfeitos, mas Yu foi firme. Para ele, o cliente era sagrado. Ele insistiu em verificar o problema pessoalmente e marchou em direção à mesa da confusão. Ao chegarem, encontraram Silei pedindo desculpas à sua acompanhante pela experiência horrível no restaurante. A expressão de Yu mudou instantaneamente de autoridade para uma euforia desmedida ao reconhecer o jovem. Sem acreditar, ele gritou o nome de Silei. Correu até ele e o envolveu em um abraço caloroso, comentando como a energia daquele velho amigo era inconfundível, apesar do tempo separados. Atrás deles, Sansao assistia a cena com o rosto pálido e incrédulo. Silei, aproveitando o momento, retribuiu o abraço com um sorriso satisfeito. O plano estava saindo perfeito. O efeito do cartão de milionário era absoluto, manipulando a percepção de Yu para torná-lo seu aliado incondicional. Silei ordenara silenciosamente que seu mentor garantisse aquela amizade para destruir a reputação e os negócios de Sansao, e Yu estava caindo perfeitamente na armadilha. O dono do restaurante, cego pela amizade, passou o braço pelos ombros de Silei e ordenou que servissem a ele apenas o que houvesse de melhor na casa. Enquanto eram conduzidos, Silei soltou um comentário casual e fatal. Mencionou como o serviço do restaurante estava deplorável. Yu, querendo impressionar o amigo, virou-se para conferir e deu de cara com a pilha de lixo servida no prato de Silei. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Ele gesticulou furiosamente, em choque total com a ofensa cometida dentro do seu próprio estabelecimento. O Sr. Yu rugia de nojo, incapaz de processar aquela cena absurda em seu próprio estabelecimento. A garçonete, paralisada pelo medo, não conseguia articular uma desculpa. Silei, com um sarcasmo cortante, começou a elogiar a funcionária pela sua beleza recente, ironizando o fato de ela ter se submetido às vontades de um cliente VIP tão peculiar. A tensão estava no ápice. O Sr. Yu, furioso, exigiu explicações imediatas de Sansao. O rapaz, agora visivelmente trêmulo, tentou se esquivar balbuciando que não fazia ideia de que Silei era um amigo próximo do chefe. Yu explodiu. A identidade de Silei era irrelevante. Ali, o cliente era sagrado e a honra do restaurante havia sido manchada. Sansao ainda tentou implorar pela continuidade da parceria comercial, na esperança de salvar seu status, mas Yu o cortou com um veredito cruel. A cooperação estava cancelada e ele estava banido do estabelecimento para sempre. Sem piedade, Yu também demitiu a garçonete, ignorando seus pedidos desesperados por uma segunda chance. Sansao desabou no meio do salão, ciente de que estava arruinado. Enquanto seu assistente entrava em pânico, Silei deu o golpe final. Com um sorriso de satisfação absoluta, ele pegou os restos de lixo que estavam no prato e os embalou cuidadosamente em uma sacola de presente luxuosa. Silei entregou o embrulho nas mãos de Sansao, parabenizando-o cinicamente pelo acordo de sucesso. O rapaz, humilhado e tomado por um ódio impotente, começou a xingar e a praguejar contra o rival. Para quem observava a cena, a humilhação estava completa. O insolente que tentou arruinar a noite de Silei agora carregava o próprio lixo como se fosse um troféu de sua derrota. Com um sorriso cínico, Silei sugeriu que, se Sansao não tivesse estômago para saborear o presente ali mesmo, poderia levá-lo para casa e devorá-lo com calma. Ele deu um tapinha paternal no ombro do rival, ironizando a genialidade dele em ter arquitetado um plano tão brilhante para acabar com a própria reputação. Menção à família Wei ecoou pelo salão, deixando Sansao em choque e despertando a curiosidade do Sr. Yu. Seria aquela loira futura gestora financeira da corporação? Yu fixou o olhar em Weon, que deu um passo à frente com uma elegância serena. Ela se apresentou como amiga de Silei, e a reação de Yu foi imediata. O fã número 1 do rapaz agarrou a mão dela com entusiasmo, decretando que qualquer aliado de Silei era automaticamente um amigo de honra. Sansao assistia a tudo paralisado.
Sua mente não conseguia processar a audácia daquele sujeito. Quem afinal era Silei para transitar com tanta intimidade entre um magnata como Yu e a herdeira da família Wei? Aquilo não era comportamento de uma pessoa comum. Quando o humilhado Sansao finalmente arrastou-se para fora do restaurante, o ambiente relaxou. Yu pediu desculpas pelo transtorno e, numa demonstração de prestígio, ofereceu um jantar exclusivo preparado por suas próprias mãos. Silei, calculista, checou mentalmente o tempo restante do seu cartão milionário antes de aceitar. A oportunidade era perfeita. Não só garantiria uma refeição de elite, como consolidaria sua imagem diante da garota. Weon Yue, observando a facilidade com que ele circulava naquele mundo de privilégios, começou a ver Silei com outros olhos. Ela notou o fascínio que ele exercia sobre Yu e, intrigada pelos mistérios que ele parecia carregar, apenas sorriu. Yu os conduziu à mesa mais nobre da casa, servindo-os pessoalmente com um brilho de admiração nos olhos. Horas mais tarde, ao deixarem o local, o clima entre o casal era de uma cumplicidade silenciosa, pontuada por murmúrios e risos que se perdiam na madrugada. Yuli e o garçom estavam travados perto da saída, enquanto Silei e sua acompanhante, ambos visivelmente embriagados, ocupavam o outro lado. O clima era de celebração desajeitada entre o grupo. Silei insistia para que o Tar esvaziasse mais 3 garrafas, mas foi cortado por Weon, que dizia ser impossível o rapaz continuar naquela condição. Ignorando a namorada, o garoto se soltou e partiu para cima de Utar com uma risada escancarada. Enquanto o garçom e Wei observavam a cena com desaprovação, o jovem insistia na sua capacidade de fazer qualquer coisa. Yuli, em meio ao delírio etílico, imaginava que eram velhos conhecidos de círculos sociais refinados, mas a verdade era bem mais simples. Utar o havia livrado de um ataque num beco escuro no passado. Utar narrava o episódio com orgulho, deixando o outro visivelmente sem graça. A história era uma farsa completa. O garçom, exausto, desabou no chão tentando segurar Yule, enquanto o grupo permanecia amontoado. A mulher, embora confusa com o relato fantasioso, decidiu que era hora de tirar o rapaz dali. Ela o arrastava para fora, ouvindo os desabafos sem sentido de Silei, que tropeçava nas palavras e perguntava incessantemente por sua bebida. A moça, acostumada a lidar com a embriaguez alheia, alternava entre repreensões severas e o esforço físico de levá-lo ao carro, prometendo que, ao chegarem, ele enfim encontraria descanso. Enquanto Yuli e o garçom permaneciam estirados na calçada sob a luz fria da lua, a viagem de volta se arrastava. Após 1 hora de percurso exaustivo, a loira finalmente conseguiu colocar Silei na cama. Ele já não distinguia a realidade, acreditando que o dia estava amanhecendo enquanto desmaiava no colchão. Silei despertou com a visão nublada, a cabeça latejando. Ao se sentar na cama, ainda tentando processar a ressaca, um vulto animado surgiu no quarto. Antes que pudesse raciocinar, uma figura vestindo pijama se aproximou e começou a lamber seu rosto. O susto foi imediato. Não era uma pessoa, mas um cão enorme e peludo que insistia em pular sobre ele. O rapaz soltou um grito que ecoou pela residência, enquanto o animal, chamado Darling, parecia se divertir com o desespero do dono, ignorando as tentativas de ser afastado. Com um chute leve e um empurrão, Silei finalmente se livrou do bicho. Ele questionou em voz alta o que Weon e o cão estavam fazendo ali, totalmente desorientado. A moça, com um sorriso de canto, respondeu de forma direta. Era ele quem estava na casa dela, não o contrário. Silei, ainda zonzo, não conseguia entender como fora parar ali enquanto acariciava o cachorro sem notar. A explicação veio em seguida. Na noite anterior, a bebedeira com Yule fora tamanha que ele apagou. Como não conseguiram localizar as chaves da residência dele, e morando logo em frente, a garota tomou a iniciativa de abrigá-lo até o amanhecer. Instantaneamente, uma névoa carmesim envolveu o ambiente, tornando-se letal. A agonia começou quando ele sentiu uma pressão insuportável no olho esquerdo. Dobrando-se de dor, Silei caiu de joelhos diante de seu mestre, enquanto uma voz autoritária ecoava, prometendo punição severa pela insolência. O mentor, impassível, observava o rapaz contorcer-se no chão. O espaço ao redor fora isolado por uma barreira mágica, tornando qualquer tentativa de socorro ou grito inútil. Ao levantar o rosto, Silei encarou a figura sombria, que mantinha um semblante carregado de fúria. O mestre deixou claro que ele deveria considerar o sacrifício de apenas um olho como um ato de clemência. Silei, ignorando a ameaça, agarrou o cetro daquela entidade, num gesto de pura rebeldia. Ele retrucou que aquela punição era descabida e injusta. O mentor, chocado com a ousadia, viu a determinação nos olhos do jovem, que, cerrando os dentes, preparou-se para enfrentar a ira que acabara de provocar.